qual a dose resposta para a gente colher todos esses benefícios aqui dos quais eu estou falando tanto? A Organização Mundial de Saúde, ela é o órgão responsável por colher todas as informações científicas que são lançadas todos os anos, mês após mês, desses benefícios e organizar isso de forma a proporcionar uma diretriz para o profissional poder trabalhar. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela proporciona diretrizes, proporciona prerrogativas de boas práticas e do mínimo que é necessário para a gente colher esses benefícios. Para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, a Organização Mundial de Saúde nos diz que o exercício físico confere benefícios para os seguintes desfechos: melhoria de aptidão física, tanto a cardiorrespiratória quanto a muscular, saúde cardiometabólica, ou seja, melhora da pressão arterial, dislipidemia, glicose e resistência à insulina, melhora da saúde óssea, desfechos cognitivos como melhora do desempenho acadêmico e funções executivas, saúde mental atuando na redução de sintomas de depressão e redução da adiposidade. A OMS recomenda que para a gente colher essa resposta, a dose deve ser a seguinte: toda criança e adolescente deve praticar pelo menos 60 minutos por dia de atividades moderadas a vigorosas em sua intensidade de esforço cardiorrespiratório, ou pelo menos 3 vezes na semana de atividades vigorosas que incluam o treinamento de força muscular. Eu gostaria que vocês, quando se atentassem para os gráficos que eu coloquei aqui, que foram retirados dos documentos da Organização Mundial de Saúde, vocês percebessem que tem umas bolinhas aqui debaixo dessas diretrizes. Essas bolinhas, elas mostram para a gente a força, o grau, o tamanho de evidência científica que a gente tem para essas recomendações. Já para adultos de 18 a 64 anos, o exercício físico confere benefícios para os seguintes resultados: melhora da mortalidade por todas as causas, mortalidade por doenças cardiovasculares, hipertensão, câncer local específico, e aqui vale mencionar especificamente cânceres de bexiga, mama, cólon, adenocarcinoma endometrial, esofágico, gástrico e renal. Diabetes tipo 2, saúde mental com redução de sintomas de ansiedade e depressão, saúde cognitiva e melhora do sono. As medidas de adiposidade também podem melhorar. A dose recomendada para esses adultos é de pelo menos 150 a 300 minutos por semana de atividades cardiorrespiratórias de esforço moderado, ou 75 a 150 minutos de atividades de esforço cardiorrespiratório de intensidade vigorosa. Lembra que eu mencionei para vocês o gráfico de bolinhas aqui, embasando o conhecimento científico que a gente tem sobre essas diretrizes? Então, eu gostaria que vocês agora voltassem a atenção de vocês aqui para o slide para perceber que esses 75 minutos de atividade vigorosa, 75 a 150 minutos, ele tem uma evidência científica muito mais robusta do que as atividades de intensidade de esforço moderada. Ou seja, se eu puder fazer a escolha, em geral, as atividades vigorosas, elas são muito mais garantidas de proporcionar benefícios para a saúde do que as atividades moderadas. E isso desmistifica muito das formas atuais de treinamento de alta intensidade que estão aí em evidência, tais como cross-training, treinamento funcional de alta intensidade, HIIT, etc. Porque até bem pouco tempo atrás, essas atividades de esforço intenso, elas eram consideradas com potencial, digamos, não tão bom assim para a saúde. E hoje a ciência já nos mostra o contrário, que essas atividades vigorosas, elas são inclusive melhores para você colher benefícios de saúde do que as atividades de esforço moderado ou baixo. A gente também tem para adultos aqui a recomendação da OMS de pelo menos 2 vezes por semana fazer atividades de força. Agora, caso você queira colher benefícios adicionais,
pode aumentar tranquilamente aí esses minutos semanais para mais de 300 se a atividade for moderada ou mais de 150 se a atividade for vigorosa. Para os idosos, o exercício físico confere benefícios para os seguintes resultados: melhora de mortalidade por todas as causas, mortalidade por doenças cardiovasculares, hipertensão, novamente os mesmos cânceres local específico, bexiga, mama, cólon, adenocarcinoma, esofágico, gástrico e renal, diabetes tipo 2, também a melhora da saúde mental com redução dos sintomas de ansiedade e depressão, saúde cognitiva e sono e medidas de adiposidade que também podem melhorar. É importante dizer aqui que em adultos mais velhos, a melhora do condicionamento físico geral também previne quedas e as lesões relacionadas a essas quedas, e também previne os declínios de saúde ósseo-mioarticular e capacidade funcional. A dose de exercícios para o público idoso também é a mesma correspondente para o público adulto. Então, de novo, nós temos aqui evidências para 150 a 300 minutos semanais de atividades de esforço moderado ou 75 a 150 minutos semanais de atividades de intensidade vigorosa. Também temos a recomendação da OMS para pelo menos 2 dias da semana de atividades de força, de treinamento de força muscular. E se esse idoso quiser colher benefícios adicionais, pode aumentar para 3 ou mais vezes na semana as atividades de força e aumentar os minutos da prática de atividade cardiorrespiratória para mais de 300 minutos, caso a intensidade seja moderada, ou para mais de 150 minutos se a atividade for de intensidade vigorosa. E de novo, quero chamar a atenção de vocês para olhar para o gráfico e perceber que as atividades de intensidade vigorosa, elas têm evidências científicas mais robustas do que as atividades moderadas. E claro, pessoal, que a atividade vigorosa para um idoso, o que vai provocar esse esforço intenso para um idoso, certamente não é o que vai me provocar ou provocar num jovem adolescente ou num adulto jovem. Então é preciso bom senso e conhecimento do profissional de saúde que estiver trabalhando com esse público. E para gestantes, a OMS também traça aqui algumas diretrizes para a gente. O exercício físico durante a gravidez e no pós-parto confere os seguintes benefícios para a saúde materna e do feto: redução do risco de pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, diabetes gestacional, ganho de peso excessivo, complicações no parto e depressão pós-parto. A gente tem também como efeito positivo menos complicações aos recém-nascidos, sem efeitos adversos no peso ao nascer e nenhum risco no aumento de natimorto. Recomenda-se que todas as mulheres grávidas e puérperas, sem contraindicação, devam praticar exercícios físicos regularmente durante a gravidez e no pós-parto. Para as mulheres grávidas, as recomendações são de pelo menos 150 minutos por semana de atividades físicas aeróbicas de moderada intensidade. E pessoal, eu trouxe aqui para vocês como curiosidade, para dar um break aqui na nossa aula, uma foto de uma atleta que eu admiro muito, chamado Alyssa Montano. Alyssa é um dos maiores nomes do atletismo mundial e ela foi pioneira quando em 2014 ela correu uma prova oficial com 7 meses de gravidez. Obviamente a Alyssa chegou em último lugar, mas o feito dela foi muito importante para sinalizar tanto o amor dela pelo atletismo, como também despertar para a população mundial que a gravidez não é impeditiva da prática de exercício físico de alta intensidade. Quando foi 2017, a Alyssa repetiu esse feito, só que dessa vez ela correu uma prova oficial com 4 meses de gravidez. E acho muito legal poder mencionar para vocês essas 2 frases dela aqui, dita nesses 2 momentos especiais. Segundo a Alyssa, muitas pessoas já falaram que eu, por ter corrido os Trials de 2014, sou uma inspiração para elas. Penso que sou uma referência para as mulheres negras e para as mulheres grávidas. A gravidez não é impeditiva de nada.
Depois ela disse: antes da corrida bebi muita água. Há mulheres grávidas em outras partes do mundo onde faz muito mais calor do que fez nesta prova e não tem água. Temos tantas possibilidades aqui nos Estados Unidos. Na verdade, 2 voltas com este calor não é nada. E quem já está doente? Qual é a dose resposta? Para quem possui doenças crônicas, o exercício pode conferir benefícios à saúde para os adultos e para os idosos que vivem com as seguintes condições. Os sobreviventes de câncer, a atividade física melhora a mortalidade por todas as causas, mortalidade específica do câncer e risco de recorrência desse câncer ou até mesmo um segundo câncer primário vir a ser desenvolvido. Para as pessoas que vivem com hipertensão, a atividade física melhora a mortalidade por doenças cardiovasculares, a progressão da doença, a função física, a qualidade de vida relacionada à saúde geral. Já para as pessoas que vivem com diabetes tipo 2, a atividade física reduz as taxas de mortalidade por doenças cardiovasculares e indica a progressão da doença. E para as pessoas que vivem com HIV, a atividade física pode melhorar a aptidão física e a saúde mental, com redução dos sintomas de ansiedade e depressão, e não afeta adversamente a progressão da doença, ou seja, a contagem do CD4 e da carga viral. A gente também tem a melhora da composição corporal desses pacientes. Para esses indivíduos que sofrem de doenças crônicas, a gente tem as mesmas diretrizes para um adulto que não é portador de nenhum tipo dessas doenças, ou seja, 150 a 300 minutos de atividades cardiorrespiratórias de esforço moderado e 75 a 150 minutos de atividades cardiorrespiratórias de esforço intenso. A gente também tem a recomendação de que pelo menos 2 vezes por semana esteja presente no plano de treinamento as atividades de força muscular. E para os benefícios adicionais, basta aumentar os minutos semanais e de 2 para 3 dias da semana das atividades de força. Já para as crianças e adolescentes com deficiência, muitos dos benefícios que as crianças sem deficiência colhem, eles vão colher também, conforme já foi estabelecido. Mas além disso, a gente tem esses benefícios adicionais, que incluem a melhora da cognição nas crianças e adolescentes com doenças ou distúrbios que prejudicam a função cognitiva, incluindo o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, e melhorias na função física podem ocorrer em crianças com deficiência intelectual. Para essas crianças, a gente também tem a recomendação de pelo menos 60 minutos por dia de atividades vigorosas ou de pelo menos 3 vezes na semana de atividades de vigorosa intensidade de fortalecimento muscular. Vale ressaltar aqui que para crianças, muitas atividades lúdicas já conseguem proporcionar tanto o estímulo cardiorrespiratório intenso quanto o estímulo de força também. Os adultos e idosos com deficiência também colhem os mesmos benefícios daqueles que não as possuem. Porém, eles também colhem benefícios adicionais, que incluem: para adultos com esclerose múltipla, melhora na função física e dos domínios físico, mental e social da qualidade de vida. Para indivíduos com lesão da medula espinhal, a gente tem a melhora da função de andar, melhora da força muscular, função dos membros superiores e melhoria da qualidade de vida geral. Para indivíduos com doenças ou distúrbios que prejudicam a função cognitiva, a gente tem melhora da função física e cognição, principalmente em indivíduos com doença de Parkinson e aqueles com histórico de acidente vascular cerebral e efeitos benéficos na cognição. Pode melhorar a qualidade de vida em adultos com esquizofrenia, pode melhorar a função física em adultos com deficiência intelectual e melhora da qualidade de vida em adultos com depressão clínica grave. Para finalizar, a gente também tem como diretriz de boas práticas pelo menos 150 até 300 minutos semanais de atividades físicas de esforço cardiorrespiratório moderado e 175 a 150 minutos semanais de atividades de esforço vigoroso. O ideal para essas pessoas também é 2 dias da semana elas terem atividades de força muscular, de desenvolvimento da capacidade de força, e para benefícios aumentados é só aumentar o número de minutos das práticas ou de dias da semana para as atividades de força.